Então, antes de conhecer o que é realmente a logística de armazenagem, é interessante a gente entender de fato o que é armazenagem, entender esse conceito, porque é extremamente importante entender um para que a gente possa entender o outro. Então, o que é armazenagem? Primeiramente, a armazenagem muitas das vezes é confundido com o conceito de estocagem. Entretanto, a armazenagem é um processo logístico que envolve as atividades de estocagem, de distribuição, de manuseio ou manuseio e de embalagem dos produtos. Ou seja, além da estocagem, o processo logístico de armazenagem envolve a distribuição, o manuseio, as movimentações e a embalagem dos produtos. Ou seja, é toda gestão dos produtos de posse da empresa. Então, muito mais do que a estocagem, o processo de armazenagem é toda a gestão dos produtos que estão de posse da empresa. E qual que é o seu objetivo? Qual que é o objetivo do processo de armazenagem? É o uso do espaço disponível de maneira racional e eficaz. O processo de armazenagem está no meio de outros processos, seja um processo de produção, um processo de recebimento de material e o processo de distribuição. Então, o fluxo de entrada e saída de produtos é muito grande. Então, o processo de armazenagem ele tem uma importância muito grande, porque ele tem que tomar conta tanto da entrada quanto da saída. Isso dentro de um espaço disponível pela empresa. Como a gente sabe, geralmente esse espaço não é um espaço vamos dizer assim, que a gente vai ter recursos sobrando. Os recursos são escassos, os recursos são dimensionados para a capacidade da empresa, de modo que esse processo de armazenagem ele tem que entender todo o fluxo de entrada e saída para que a gestão desses produtos dentro do ambiente da empresa seja feita da melhor maneira possível. Então, entendendo o que é a armazenagem, o que é então a logística de armazenagem? A logística de armazenagem é uma subdivisão da logística. Como nós sabemos, a logística é um conceito muito abrangente, ela envolve diferentes áreas dentro de um processo empresarial. Então, a logística de armazenagem é uma subdivisão, é uma das áreas da logística em que nós vamos tratar da armazenagem de produtos. Ou seja, tem a área que trata da logística reversa, que é voltada para reciclagem, retorno de materiais, tem a área voltada para transportes, tem a área voltada para logística internacional, tem a área voltada especificamente para distribuição de produtos. Então, a logística de armazenagem está voltada para armazenagem de produtos. Trata-se de uma área estratégica para a empresa. Por quê? Porque aqui nós estamos falando da quantidade de produtos que a gente vai ter que poder manusear, está ali de posse da empresa, então é determinada a quantidade de produtos, a forma de estocagem, isso considerando tanto o produto quanto o espaço disponível. Temos também que determinar os equipamentos
que serão utilizados. Novamente, esses equipamentos têm que ser adequados tanto à área da empresa quanto ao tipo de produto que ele vai ser movimentado. Junto com os equipamentos, temos também as estruturas. Quais estruturas que a gente pode instalar dentro da nossa área, quais as estruturas que são adequadas ao tipo de produto. Os processos. Dentro da logística nós temos diferentes processos de recebimento de material, de separação de pedidos, de movimentações, inventários. Então tudo isso tem que ser estabelecido dentro da logística de armazenagem. Qual vai ser a tecnologia que os processos da empresa, vamos dizer assim, se torna necessário para que a gente possa obter resultados satisfatórios. Qual o tipo de embalagem que deve ser feito nesse produto para que ele possa ser de fato realmente protegido, para que ele possa chegar ao cliente em seu estado íntegro. Então, muito mais do que estocar, a logística de armazenagem envolve todos esses itens que aqui foram citados. Então, é uma área estratégica para a empresa que os gestores devem dar total atenção para obter bons resultados. Isso também porque a armazenagem é a segunda classe de custos logísticos. Ou seja, depois do custo dos transportes, dentro do processo logístico de uma empresa, a armazenagem representa a segunda classe de custos, ou seja, é aquela que segunda mais se torna necessário gastar com recursos para que a operação possa ser realizada. Então, é uma área que demanda muito recurso, demanda muito custo, então a gestão tem que estar focada nessa área para obter bons resultados. E como que a gente faz uma boa logística de armazenagem? Claro que cada empresa tem o seu processo, suas características próprias, suas particularidades, mas a gente tem alguns caminhos que podem ser seguidos, algumas atividades ou então metodologias para a gente obter um resultado satisfatório aí com a logística de armazenagem. O primeiro delas é planejamento. As coisas, quando é feita de forma planejada, quando se é pensado de forma antecipada na operação, de como as coisas vão funcionar, elas geralmente são melhores executadas. Então, o planejamento logístico é o primeiro item. É parar, sentar, reunir as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo e pensar a melhor maneira de como vai ser feita a operação da logística de armazenagem. Temos também que estabelecer, isso já ainda dentro do planejamento, o tipo de estoque. Quando nós estamos falando de um mix de produto muito grande, tem aqueles produtos que existem em sazonalidades, ou seja, em determinadas épocas do ano eles saem mais, ele chega mais, então é necessário determinar um tipo de estoque para cada tipo de produto dentro do portfólio da empresa. Temos também o tipo de embalagem. O grande desafio do gestor de logística é conciliar o tipo de embalagem com o custo dessa embalagem, ou seja, se ele colocar uma embalagem muito robusta, automaticamente o seu custo vai ser maior e talvez fique inviável. Então ele tem que saber relacionar o seu processo, os seus equipamentos, a sua área, com o tipo de embalagem, de modo que ele vai conseguir um custo que seja realmente equilibrado com o seu processo, que ainda vai obter uma margem de lucro satisfatória. Inventário de estoque. Outra atividade aí que deve ser realizada de forma periódica para que o gestor possa entender quais são os níveis de estoque dos produtos que ele tem ali de posse na empresa. Então, tendo essas informações atualizadas e que sejam informações verdadeiras, ele pode tomar
melhores decisões quanto ao nível de produto que ele vai ter, qual o tipo de processo que ele vai ter que realizar. Então, ter os produtos atualizados dentro de um inventário é muito importante. Temos também que equipamentos e estruturas, como eu já falei, ele tem que ser adequado tanto à área disponível para o processo de logística de armazenagem quanto ao tipo de produto. O que isso quer dizer? Não adianta a gente escolher determinada empilhadeira ou paleteira que é adequada à área, mas que esse equipamento ele talvez vai exercer uma força desproporcional ao tipo de produto que é manuseado e vai acabar danificando o produto. Da mesma forma, a estrutura, às vezes colocam uma estrutura que é um pouco mais barata, um pouco mais em conta, mas que essa estrutura em contato com os produtos vai acabar danificando eles. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado para que exista aquele equilíbrio entre instalação, produto e operação. E estabelecendo corretamente os equipamentos e estrutura, automaticamente resultados de qualidade, segurança e produção vai ser satisfatório. E além disso, é claro, a equipe. Não adianta nada todos esses recursos, um bom planejamento, processo bem estruturado, se a equipe não tiver em sintonia com todos esses recursos. Então, a equipe tem que ser uma equipe de profissionais bem preparados, bem treinados, tecnicamente capacitados para realizar essa operação da logística de armazenagem.